Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar o coordenador do simpósio e as colegas que apresentaram até então, e a minha colega aqui. E quero agradecer a oportunidade da apresentação deste trabalho, que se intitula Espelhamento em Comum, um olhar discursivo sobre a propaganda da Base Nacional Comum Curricular. Trata-se de um artigo que foi feito por mim, Juliene, eu sou do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da Unisul, de Tubarão, e pela Clésia da Silva Mendes Apellini, que é doutora pelo mesmo programa. Nós fazemos parte do grupo de pesquisa em relações de poder, esquecimento e memória, que é liderado pela minha orientadora, a professora Andréia da Silva Daltoé, da Unisul de Tubarão. Este artigo vai ser publicado no mês que vem no Caderno de Letras da Federal Fluminense. E ele tem como objeto de análise a propaganda a respeito da Base Nacional Comum Curricular. Então, para falar sobre, eu vou exibir o vídeo para vocês inicialmente, porque ele tem 30 segundos, e a partir de então eu faço uma leitura de alguns recortes deste trabalho. Tá ok? O Brasil terá, pela primeira vez, uma... Bonitinho, né, gente? Sim. A Base Nacional Comum Curricular foi elaborada tendo como proposta inicial a participação de todos para uma construção democrática. E, a partir de então, foram realizados seminários e encontros para a discussão da proposta. Além disso, uma consulta pública foi realizada via internet em 2015 e 2016 e gerou mais de 12 milhões de contribuições. Apesar da sua proposta inicial, entre as diferentes versões publicadas da BNCC, encaminhou-se para o silenciamento de diversos temas propostos, eliminando, portanto, múltiplas possibilidades que poderiam ser contempladas em uma construção dita democrática. A BNCC assegura 60% de currículo fixo, que deverão nortear os trabalhos nas diferentes escolas do Brasil, possibilitando, assim, 40% de flexibilização de acordo com os temas regionais. Em contrapartida, o que se percebe, de acordo com Freitas, é que, com a delimitação estipulada pela base, os livros didáticos, a formação docente e as avaliações educacionais terão um direcionamento em relação aos 60% delimitados. Assim, desconsideram-se os aspectos regionais que demarcam as particularidades de cada contexto estudantil e a autonomia da gestão escolar. Diante dessa perspectiva, e vendo-a exposta na propaganda de divulgação da base, que circulou nos principais canais abertos da rede nacional, destaca-se o caráter silenciador dessa proposta, materializado no espelhamento contemplado em sua divulgação. Espelhamento aqui entendido como a tentativa de apresentar duas imagens no mesmo campo semântico, eliminando assim as diferenças e colocando os sujeitos como iguais, com as mesmas condições de produção nas mais diversas regiões do Brasil. Por isso, neste artigo, tem-se como objetivo a ação de analisar o funcionamento discursivo promovido pela propaganda da BNCC, elaborada pelo Ministério da Educação, para entender quais são os efeitos de sentido promovidos por essa materialidade, considerando a manutenção do comum. Podemos observar que os processos discursivos que envolvem a discussão a respeito da base produzem efeitos que mobilizam o imaginário de professores, pesquisadores, comunidade acadêmica, indicando que está acontecendo uma mundialização da noção de democracia. No que era para ser um movimento democrático, a partir do direito de participação dos envolvidos com a educação, observa-se que prevalecem os interesses do Estado. Esses documentos que foram lançados entre a LDB e a BNCC marcam discursivamente um efeito de evidência, um pré-construído que permite que os discursos sobre o currículo sejam retomados em cada publicação. Desse modo, o Estado reforça e faz circular sentidos num jogo de repetibilidade, criando evidências de que a qualidade da educação está pautada em uma base nacional, em aprendizagens essenciais, desde a educação infantil até o ensino médio, comum para todos. Em uma nação com tantas diversidades sociais, desejar que a instituição escolar apresente a seus alunos conteúdos iguais para todos é silenciar os sentidos em torno das diferentes formas de aprender e dos mais diversos saberes que foram construídos ao longo do tempo pelas instituições acadêmicas e sociais.
esse discurso homogêneo movimenta os sentidos em torno do igual, na tentativa de apagar, silenciar as diferenças. É nesse embate que as marcas da contradição se fazem presentes na circulação dos sentidos da propaganda realizada pelo MEC. A forma material da propaganda mostra-se sempre em uma dualidade, espelhada, movimentando os sentidos de que, com a base, as crianças e os adolescentes terão os mesmos direitos de aprendizagem. Todos terão as mesmas condições estruturais, em termos de materiais didáticos, transportes, entre outros. Portanto, silencia-se e tenta-se apagar os demais problemas que a educação enfrenta ao longo dos anos. O cidadão, ao ouvir, ver a propaganda em sua casa, pode remetê-la à ideia de que agora teremos vagas suficientes nas escolas, alimentação, ensino de qualidade e profissionais habilitados. Nessa mesma perspectiva, observamos na propaganda a tentativa de demonstrar que todos os estudantes de escola pública ou particular terão os mesmos direitos de aprendizagem. Pechet salienta a necessidade de extrapolar a leitura literal para passarmos a uma leitura interpretativa. Assim, observamos que a língua de Estado, ao tentar mascarar a qualidade com essa propaganda, silencia as diferenças existentes entre as famílias e alunos que frequentam as escolas públicas e privadas. Principalmente, tenta-se mostrar que, com um currículo único, será possível oferecer o mesmo ensino e uma mesma aprendizagem para todos. O espelhamento das regiões na propaganda e a afirmação de que todos terão o mesmo direito de aprendizagem não consideram o que foge à regra, o que falha, ou seja, as minorias, que aqui e em qualquer lugar do Brasil são, na verdade, a maioria. Enquanto as regiões brasileiras são espelhadas, ao mesmo tempo em que se pretende exibir iguais realidades, destaca-se que o documento é democrático e respeita as diferenças. Dessa maneira, apresenta-se um paradoxo, que se faz constituinte na propaganda. Como respeitar as diferenças ao igualá-las? O direito social à educação é promulgado pela Constituição Federal. E a BNCC divulga que agora teremos sim o direito à aprendizagem para todos, né, de igual forma. No entanto, como se garante a aprendizagem sem considerar as condições de produção diversas que se fazem presentes em todo o território nacional? Na propaganda da BNCC, destaca-se que com a base, ou seja, com a homogeneização curricular, esse direito será garantido. Apesar disso, de acordo com a perspectiva da AD, as condições de produção se fazem com que os sentidos sejam construídos de uma forma ou de outra. Isto é, a aprendizagem não se dá da mesma forma, perante situações diferentes. Não há homogeneização que garanta a construção dos sentidos, logo, da aprendizagem, uma forma comum para todos. Na propaganda, evidenciam-se estudantes perante realidades semelhantes. Acompanhamento familiar, alimentação garantida, vestimenta adequada ao ambiente escolar, condições de acesso à escola e, principalmente, a felicidade estampada no rosto. Essa paráfrase imagética considera que as condições de produção são as mesmas nas diversas regiões do Brasil, apagando, portanto, a heterogeneidade constitutiva que esvazia o efeito homogeneizante da base. Logo, uma padronização da aprendizagem de estrutura escolar e familiar não se faz possível, pois a exterioridade que a configura ocorre de maneira diversa em cada sujeito, assujeitado a essas condições. Assim, o nacional se destaca e se fortifica perante o diferente. A cultura e as marcas históricas e sociais que constituem a produção de sentidos de cada sujeito que compõe a nação. Não há como espelhar escolas, estudantes e professores, pois eles são sujeitos de sentido. O espelhamento não se faz possível só se faz possível quando há uma indiferença, uma desconsideração, diante de toda a diversidade, heterogeneidade, que constitui, sim, uma base para a educação. A diferença. É crucial destacar que, na propaganda em questão, consideram-se aspectos que ultrapassam a estrutura escolar, visto que, além do que se diz sobre a escola ser igual, de forma pública ou particular,
demonstra-se que a estrutura familiar e as condições de moradia e transporte também serão as mesmas. Isso se faz interpretar nas diversas cenas da materialidade, mostrando alunos de regiões diferentes, com as mesmas condições, em todos os aspectos. Esse apagamento do diverso, do que foge ao comum, através do espelhamento das imagens e, com elas, das condições sociais, culturais, históricas e políticas, faz com que os sentidos sejam delimitados, tentando apagar a polissemia que evidenciaria a segregação social. Os sem escola, sem alimentação, sem saneamento básico. Na propaganda, ao citar que, com a base, todos os estudantes do país, exibindo em primeiro plano 2 estudantes de regiões diferentes, pretende-se constituir os sentidos a partir do mesmo, do comum, evitando-se, portanto, a diversidade que representa o país, a heterogeneidade constituinte, os outros constituintes, a própria constituição do sujeito. Querem apenas um movimento parafrástico, textual e imagético, o mesmo para todos. Mas todos possuem o mesmo? No espelhamento da base, destaca-se que o mesmo não se faz todo comum. Evidencia-se que, embora em um movimento parafrástico, a polissemia resiste, o diferente se faz presente. A resistência da diferença se mostra em uma mise-en-scène que não poderia, nem em ficção, configurar-se de mesmo modo. Um jogo de erros que se faz ao espelhar o diferente, ao tentar produzir efeitos de padronização na imagem e no texto, que não se concretiza ao olhar a escola em sua realidade. Esse real, que para D é o impossível, o intangível, o que falha, o que evidencia os erros de uma composição incomum. Diante de pesquisas e discussões a respeito da importância de um ensino mais participativo, dinâmico e democrático, questionamos: quais sentidos o MEC pretende movimentar com essa propaganda que retrata constantemente o mesmo numa dualidade espelhada? Arriscamos ainda perguntar: é possível fazer resistência ao funcionamento desse modelo discursivo da BNCC? Afinal, que rumo a educação terá a partir dessa concepção apresentada pela propaganda? Se tentarmos imaginar possíveis respostas para esses questionamentos, podemos pensar em uma educação com um currículo silenciado, carteiras em fila, sem o diálogo entre os alunos, a mesma roupa, uniforme e o mesmo enunciado. O que é cidadania? Nos 2 quadros. Assim como há sentido nas palavras, há sentido no silêncio. São corpos silenciados, todos sentados da mesma forma e com o mesmo objetivo de olhar para a fala do professor ou da professora. Cabelos penteados, expressão no rosto que demonstra atenção e alegria, constituindo-se assim sentidos que se relacionam com o todo da propaganda. Isto é, o governo mostrando que tudo será igual, um currículo comum para todas as escolas do Brasil. Diante do que foi exposto, pode-se perceber que o espelhamento do real é algo que falha, que deixa furos, que dá margem ao erro, como real para D. A tentativa de igualar é apenas uma tentativa. Quer-se, sim, oportunidades para todos os cidadãos brasileiros, mas quer-se com equidade, com respeito às diferenças que se conectam diretamente à valorização das mesmas diferenças. Nesse entremeio de tempo, entre uma política e outra, o espelhamento do real faz-se impossível e, por isso, as tentativas sempre permanecem como forma de enfrentamento às diferenças. Igual, comum, todos, é o que se impõe. Apesar disso, assim como a língua, o discurso e a história, a vida também não se homogeneiza, nem se deixa espelhar. As linhas de fuga se abrem como caminhos de resistência. Um olhar para o ensino e a aprendizagem se faz necessário, pode-se dizer urgente. Mas esse olhar deve ter como ponto de ação a visão da própria escola, dos próprios alunos e professores, em uma democracia que resiste para fazer-se possível. Em jogos de espelhamento, sempre há erros. Apesar disso, os erros, aqui vistos como diferenças regionais, culturais e sociais, não são os que desmerecem a nação e a educação. O erro é o real. A diversidade é real e inegável. E, por isso, é resumidamente tudo que deve ser valorizado e visto como acerto em uma proposta de política educacional.
Eu agradeço a atenção de todos e todas e desejo que o ousar se revoltar não se faça apenas no hoje, mas sim em nossa resistência de cada dia. Obrigada.